Olá, tudo bom? Boa noite, seja bem-vindo. Você que não me conhece, eu sou o Vitor e no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre oração. Eu tenho experiências assim sobrenaturais com oração. Orações que são feitas e respostas que são dadas. Eu costumo dizer o seguinte, que quando você começa a orar, você começa a fazer essa ligação com o seu Pai, com Deus, com Jesus. E essa conversa, essa intimidade faz com que os seus pedidos, as suas súplicas, elas possam ser ouvidas e respondidas. Mas para isso você precisa entender, para isso você precisa sentir verdadeiramente que você orando vai ser respondido. A dificuldade que as pessoas têm e não obtêm a resposta, como a palavra diz, não recebeste porque pedistes mal, porque nas suas orações você pediu mal, faz com que você entre no processo de frustração. Olha o que diz no livro de Mateus, no capítulo 21, versículo 18. E cedo pela manhã, ao voltar da cidade, Jesus teve fome. E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela, mas não encontrou nada, a não ser folhas. E então Jesus disse à figueira, ele deu uma ordem, nunca mais nasça fruto em você. E a figueira secou imediatamente. Versículo 20. Olha só as pessoas que estavam em volta de Jesus. Quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Ao que Jesus lhe disse, então veio a resposta dele: em verdade lhe digo que, se tiveres fé e não duvidares, não somente farão o que foi feito à figueira, mas até mesmo se disserem a este monte, levanta-se e jogue-se ao mar, assim será feito. E tudo, entenda o que Jesus está falando, entenda o que a Escritura está falando no versículo 22. E tudo que pedires em oração, crendo, vocês receberão. Orações não são respondidas porque precisa de um gatilho, de um start para poder fazer com que as coisas aconteçam. E o que é esse start, Vitor? O que é esse gatilho? O que faz com que a minha oração seja respondida? O que está acontecendo? Porque muitas pessoas estão dentro de igrejas, muitas pessoas estão orando, muitas pessoas estão clamando, muitas pessoas estão fazendo propósito, jejum, com oração e campanha. Eles gostam muito de fazer a campanha, né, de 21 dias, fazendo lá uma comparação com os 21 dias de Daniel para a resposta. E aí cria-se um exército de pessoas que não vão ter
as suas orações respondidas e vão criar dentro de um ambiente mais frustrações. Por quê? Porque a palavra diz da seguinte forma: e tudo que você pedir, orando, crendo, vocês receberão. É preciso crer. Versículo 21, ao que Jesus disse: em verdade vos digo, que se tiveres fé e não duvidares, não somente farão o que foi feito à figueira, mas também, se disserem a este monte, levante-se e jogue-se ao mar, assim será feito. Tem muitas pessoas que oram, mas estão orando e logo depois, por motivo de circunstância, por motivo do que você está passando, por motivo do que você está olhando, por motivo desse monte que Jesus fala, disser a este monte, levanta-se e jogue-se ao mar, são tantos problemas que as pessoas estão passando, que dificilmente ela consegue acreditar que vai ser feito, que vai ser respondida a oração. Ela pode até abrir a sua boca e num momento, ou seja, dentro do seu quarto, como Mateus também fala, que você precisa entrar no seu quarto e orar, e o seu pai que te vê em secreto vai te recompensar em público, publicamente. Então, até para que você entre no seu quarto, a situação fica pior ainda, porque é muito fácil você estar em um ambiente onde existem mais pessoas e você se une a uma oração congregacional, a uma oração de intercessão, onde alguém está levantando uma oração e você esporadicamente solta algumas palavras religiosas do tipo, em nome de Jesus, assim seja, eu creio, glória a Deus, se colocando numa oração de intercessão, de uma oração em concordância. É muito fácil você orar dessa forma, porque existe alguém orando e você só concorda com aquelas palavras. E você acha que a oração que aquela pessoa está fazendo vai surtir efeito na sua vida. O que eu digo para você é que uma oração feita, uma oração congregacional, uma oração num ambiente, numa igreja, numa célula, uma oração que feita onde que a palavra diz, onde tiver 2 ou mais reunidos em meu nome, ali estarei no meio de vocês, farei presente, uma oração onde existem outras pessoas. O que eu digo para você, é muito fácil você seguir durante 40, 1 hora, 2 horas de oração. Mas o que eu chamo a atenção para você nesse momento aqui é o momento que você vai decretar, vai dar uma ordem, como Jesus fez: nunca mais nasça fruto em você. Como Jesus falou, nunca mais nasça fruto em você, você pode, com a autoridade do nome de Jesus, declarar sobre a sua casa: nunca mais o diabo tem autoridade aqui. Nunca mais o meu filho, nunca mais a minha filha, nunca mais o meu marido, a minha esposa, nunca mais vai acontecer. Mas para que isso aconteça na sua individualidade com o Senhor, é você com Deus, é você diante da situação,
é você diante do problema, é preciso que você não duvide. Não duvide. É preciso não ter dúvida. Por isso é que ele diz: não duvidares, não somente será feito o que foi feito à figueira. E tudo o que pedires em oração, crendo, você vai receber. Duvidar é não crer. Não crer é duvidar. É você colocar em dúvida o que você está fazendo. É você levantar uma oração pelo seu cônjuge. É você levantar uma oração pelo seu trabalho, pela sua vida financeira, pela sua saúde. É você levantar uma oração sobre a sua filha, sobre o seu filho, sobre todo o ambiente familiar, e você não acreditar que vai mudar. No caso da figueira, ela secou imediatamente. Ela secou imediatamente. Versículo 20 disse que quando os discípulos viram isso, ficaram admirados e disseram: como a figueira secou depressa. Então, o que acontece, meus irmãos, é a falta de crença no que você está fazendo. O que eu digo é que quando a sua crença vira um fato, e isso é, você crê que você está fazendo, e a sua oração, que essa conexão é a única coisa que te liga com Deus numa intimidade, é a oração. Então a oração faz com que tudo se movimente a seu favor. Tudo que pedires orando, crendo. Não duvide, crendo. Então, se você orou pela libertação, em uma situação onde que as pessoas não conseguem orar diretamente, é quando alguém pede uma oração para cura, você se acha incapaz de orar pelaquela pessoa. É porque você não acredita. E quando você nega uma oração, quando você não acredita que você pode e aquela pessoa pode ser curada, o que automaticamente você está enviando para o mundo espiritual é que você, de certa forma, está invalidando todo o sacrifício que ele fez, toda a autoridade que ele deu para você e para mim. É preciso crer. É preciso crer. Não duvide. Se você perceber que entrou no seu coração um sentimento de dúvida, pode esquecer. Não vai acontecer. Crer, não duvidar, é uma questão de fé. E fé está em Hebreus, que é a certeza das coisas que não existem, fatos que vão acontecer. Traduzindo isso. Se você quiser, você pode ir lá e ler em Hebreus 11, capítulo 1, versículo 1. Então, o que você precisa é não duvidar. Não duvidar. Vamos entrar, então, numa caminhada agora no canal, onde eu vou estar investindo muito em oração aqui. Porque não só existem famílias que estão destruídas e não está acontecendo uma reconciliação, não está acontecendo restauração, ou até acontece uma restauração, uma reconciliação, mas não vai para frente. O cônjuge continua da mesma forma, os filhos continuam da mesma forma.
o emprego não aparece, aquele que trabalha por conta própria, o cliente não aparece, o cliente não chega. É preciso ter autoridade no nome de Jesus. E isso tudo nós vamos estar caminhando em oração. Deus tem gerado no meu coração de uma forma grandiosa a estar todos os dias ensinando oração, todos os dias exercitando a sua oração, todos os dias incentivando a você a ter essa intimidade com aquele que te criou à imagem e semelhança dele. Então, tudo que você pedir em oração, crendo, vai ser feito. Para que a sua alegria se cumpra. Porque quando você recebe o que você está pedindo, você é o primeiro a sair dando testemunho para todo mundo. Tudo que você pedir, orando, não duvidando, crendo, não deixando a dúvida entrar, não permitindo isso, que quem sopra isso daí é o inimigo, ele tem o prazer de fazer isso, de colocar a dúvida, de colocar o medo, mas você precisa crer. Creia, somente creia. Ore crendo que você vai receber. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, a tua palavra foi falada, a tua palavra foi explanada de uma forma muito simples, Pai. O que nós podemos entender é que eu preciso orar para ti, Senhor, e eu não tenho que duvidar, porque se eu duvido, eu estou invalidando todo o sacrifício que foi feito. Tudo aquilo que foi feito, Senhor, está sendo invalidado para o mundo espiritual. Porque não faz sentido eu orar, pedir e não acreditar que eu vou receber. Se o Senhor é meu Pai, se o Senhor é o nosso Pai. Então, Senhor, nesse momento eu te peço em nome de Jesus, que aqueles que estão ouvindo, estão acompanhando, que o Senhor comece a gerar em nome de Jesus, e eu profetizo na vida que vai ser um grande homem de oração, uma grande mulher de oração, e eu vou colocar tudo aquilo que eu conheço, tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que o